Senhoras e senhores em todo o Brasil, bem-vindos aqui ao nosso programa especial. Preste atenção, o bicho pegou, meus amores. Meus queridos, parece que alguém está se saindo muito bem aí, como um belíssimo bravateiro, não é? Esse é Tarcísio de Freitas. Eduardo Bolsonaro volta a atacar Tarcísio. Subserviência às elites. Uau, meus queridos, o Eduardo foi pra cima mais uma vez do Tarcísio de Freitas. Ele, que é deputado licenciado vivendo nos Estados Unidos, voltou a criticar o governador de São Paulo, do Republicanos, que se reuniu na manhã de terça-feira, dia 15, portanto hoje, com empresários para discutir outros impactos das tarifas sobre produtos brasileiros anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última semana. Se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção, que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades, escreveu Eduardo Bolsonaro no X. Mas como para você, subserviência serviu às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais. Não espero que entenda, completou o filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A declaração vem após a entrevista de Tarcísio de Freitas à CNN, na qual o governador rebateu críticas anteriores a Eduardo Bolsonaro. Na segunda-feira, dia 14, em entrevista à coluna do Paulo Capelli no portal Metrópolis, Eduardo criticou a reunião de Tarcísio com o encarregado de ordens dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, para negociar alternativas ao tarifaço. Escobar também participa da reunião desta terça com empresários no Palácio dos Bandeirantes. Desde que entrou nos Estados Unidos, Tarcísio nunca me ligou. Nunca ligou. Há uma tentativa de usar outros canais e não do presidente Bolsonaro. Outros canais já se mostraram ineficientes, disse ao portal Metrópolis. Eu e Paulo Figueiredo construímos pontes às duras penas, sem o apoio praticamente de ninguém. É uma falta de inteligência ter isso e não usar, porque o Tarcísio não me usa, porque ele quer ir ao 6º escalão do consulado dos Estados Unidos. É claro que vai dar errado. Ele foi inexperiente, ingênuo e faltou com respeito comigo. Questionado se procurou o governador para externar a insatisfação, Eduardo Bolsonaro respondeu: a gente está atuando com a Casa Branca. Se ele quiser entrar no circuito, ele tem que me procurar, não o contrário. A CNN, nesta segunda-feira, o governador Tarcísio de Freitas disse não ver problema nas afirmações do deputado licenciado. Sem problema sobre a posição de Eduardo. Neste momento, estou olhando para São Paulo, para o seu setor industrial, para a sua indústria aeronáutica, de máquinas e equipamentos, para o nosso agronegócio, para os nossos empreendedores e trabalhadores, rebateu Tarcísio de Freitas. Tarcísio, o encontro desta terça entre o governador de São Paulo, Tarcísio, e empresários ocorre a portas fechadas no Palácio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital. Ocorreu, né? É o segundo movimento concreto de Tarcísio, que é cotado para disputar a presidência da República no ano que vem, na tentativa de se apresentar como negociador em meio à crise gerada pelo anúncio do tarifaço depois da reunião da última sexta-feira, dia 11, com o encarregado de negócios da Embaixada Americana em Brasília, Gabriel Escobar. A expectativa é que o representante também esteja presente no encontro
em São Paulo. De acordo com aliados, a iniciativa do encontro teria partido do próprio governador. Também nesta terça-feira, o governo federal convocou um encontro com empresários para tratar do mesmo tema. A reunião está prevista para acontecer em Brasília nesse período aí da tarde, beleza? Então, minha gente, aí está o nosso bravateiro, Tarcísio de Freitas. A matéria aqui do portal Metrópolis, dando conta, o Eduardo Bolsonaro parte para cima de Tarcísio após a fala do governador. Eduardo, que sonha ser o plano B do pai, está destacando o portal, ao Palácio do Planalto em 2026, caso Bolsonaro permaneça inelegível, voltou a atacar a postura do Tarcísio ao buscar soluções para as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Em sua conta no X, o 03 do clã Bolsonaro replicou a notícia na qual o governador alega estar olhando para a indústria, o agronegócio e empreendedores, os trabalhadores, ao lutar contra o tarifaço de Trump. Em resposta, Tarcísio, Eduardo disse que o governador realmente estivesse preocupado com a indústria, estaria defendendo o fim da exceção que irá destruir a economia brasileira. Ô, gente, tudo isso daqui se dá na seguinte questão, tá bem? Toda essa treta, ela está na seguinte questão. O Tarcísio está querendo vender a imagem de um negociador, porém, eu não tenho nada contra isso, o cara tem que salvar o Estado mesmo. Os 27 governadores, 26 governadores de estado, mais o governador do DF, os 27 devem estar preocupados com os seus estados. Obviamente, claro que nós queremos isso. Tem que estar preocupado mesmo. Mas, meus queridos, imagine comigo a seguinte situação. Não dava para o Tarcísio colocar em pauta também a anistia? O que é que está acontecendo? Por que que o Eduardo está revoltado? Há uma segundo a fala de interlocutores aí, né, de pessoas mais próximas a Bolsonaro, que Bolsonaro também ficou chateado com o Tarcísio, porque o Tarcísio avisou o Bolsonaro: não vou defender negócio de anistia não, meu, tá? Eu vou lutar aí pelo estado de São Paulo, vou tentar negociar o máximo possível, não vou colocar em questão esse negócio de anistia não. Mais uma vez o Tarcísio agindo como um verdadeiro membro do centrão da política brasileira, tentando agradar de gregos a troianos, não é? De mamando a caducando. Esse é o bravateiro do Tarcísio de Freitas. O que acontece? Tarcísio foi questionado pela imprensa, a base bolsonarista, né, a base da direita, a verdadeira direita, ela quer saber de anistia. Ela quer saber de anistia. Ela usa a anistia, o fato de que o Trump deixou bem claro, o Trump já abriu aquela carta que ele enviou, as falas, dizendo que o julgamento aqui no Brasil é um julgamento que nem deveria existir, e que ao se tratar de Bolsonaro, que esse julgamento deveria nem existir. Então o que acontece? O Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro falou isso, que o problema não é o Lula, que o problema é as liberdades que estão em risco. E o que acontece? A situação, ela caminha o seguinte: vamos pautar a anistia, os Estados Unidos irá entender a necessidade disso e vai deixar as sanções de lado. Acabou. Muito bem. Deixou claro, Bolsonaro falou isso, Eduardo Bolsonaro falou isso. Ok, até aqui. Quem mais falou isso? Paulo Figueiredo falou isso. Muita gente andou comentando a respeito. Só que me parece que o governador de São Paulo deu uma banana, tá bem? Deu uma banana
aí para a anistia. Quando ele foi perguntado, mas a direita, os bolsonaristas, que eles insistem em chamar quem está mais próximo ao Bolsonaro ou está pensando como o Bolsonaro, desse nome. Então, os bolsonaristas dizem que o caminho é a anistia. Sabe o que o cara disse? O Tarcísio? Você já deve ter visto, né? Mas vou repetir aqui. Eu penso, falando baixinho, né? Olha, muito bem, eu penso que essa situação é uma questão de ponto de vista. É ponto de vista, Tarcísio. É ponto de vista. É um ponto de vista. É simplesmente um ponto de vista. Então, o ponto de vista do Bolsonaro é um, do Tarcísio é outro. Então, o ponto de vista do Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, longe do pai, longe da mãe, dos irmãos, longe de seus eleitores, longe de seu país, é um. E o ponto de vista do Tarcísio é outro. Ele falou, isso é um ponto de vista, meu. Eu estou lutando pelo estado de São Paulo. E como eu disse outrora, Tarcísio pode defender o estado de São Paulo. Foi para isso que nós elegemos o Tarcísio. Tá bem? Foi para isso que nós fizemos campanha. Foi para isso que nós pedimos o voto. Foi para isso que nós trabalhamos para eleger o Tarcísio de Freitas. Porque foi um nome indicado pelo Bolsonaro. Foi um nome que apareceu, um nome técnico. O cara fez um belíssimo trabalho quando foi indicado por Bolsonaro ao Ministério da Infraestrutura. O cara fez um belíssimo trabalho e por isso foi reconhecido até pelo próprio Bolsonaro e pelos paulistas e paulistanos que ele seria um nome bom para se votar, porque teria o apoio de Jair Messias Bolsonaro. E agora o Tarcísio simplesmente deu uma banana para Bolsonaro, simplesmente deu uma banana para a anistia, simplesmente deu uma banana para os eleitores de Bolsonaro e para as pessoas presas, e está buscando os holofotes. Porque se o Tarcísio aparece agora como o negociador, resolveu os problemas do Brasil, projeção nacional, né, meus queridos? Projeção nacional. Projeção nacional. Mas eu estou salvando a economia do estado de São Paulo. Dá para salvar a economia do estado de São Paulo pedindo para pautar a anistia? Dá? Porque daí acaba as sanções. Pautando a anistia, segundo Bolsonaro, segundo aliados, gente, assessores de Trump, segundo aliados próximos a Trump, se pautar a anistia, acaba essa parada aí. Se pautar a anistia, acaba. Aí me surge um Tarcísio de Freitas que poderia simplesmente, é isso mesmo, gente, vamos pautar a anistia e cobrar do Trump que as coisas aqui, que o Brasil reagiu, que o Brasil não é injusto, que o Brasil deixou de agir com injustiça contra presos, senhoras, muita gente nova presa também, que pra mim são seres humanos iguais. O senhorzinho, a senhorinha sofre mais, mas o jovem também acaba com o futuro dele, acaba com a família. Tudo se destrói, são pessoas que cometeram suicídio, são pessoas que morreram, alguns morreram na cadeia, outros morreram devido às consequências dessa prisão, desde o Clezão que morreu preso, a um outro que trabalhava num tipo de serviço, ganhava bem, foi preso, perdeu aquele serviço, quando saiu foi trabalhar numa fazenda, subiu numa árvore, caiu, morreu por conta do quê? Por conta do 8/1. Por consequência do 8/1. Aí você vai falar, ele não estava na igreja rezando, ele não estava em casa com a família. Aí, meu querido, eu vou falar um negócio para você. Muita gente foi convocada para uma manifestação pacífica, uma manifestação que nós temos o direito a qualquer momento ir para Brasília, ocupar aquele gramado e dizer fora Lula. A qualquer momento nós temos esse direito. A proibição de fazer manifestação no Brasil durou por 90 dias, né? Em Brasília não poderia fazer manifestação. Aquela proibição também de se fazer manifestação próximo aos quartéis generais, tudo isso já acabou. Então nós temos esse direito e tínhamos lá atrás o direito de nos manifestarmos. O que houve foram pessoas mal intencionadas, pessoas que defendem intervencionismo. Intervencionismo é coisa de Mourão,
é coisa de Hamilton Mourão, que tem vídeo na internet aí de Hamilton Mourão defendendo intervenção militar. Isso é coisa de Ana Priscila, isso é coisa de marido ou ex-marido de Ana Priscila, tal do Dalmonec, que incentivou muita gente para o quebra-quebra. É o tal do missão dada, missão cumprida, é o tal do, entendeu? Do quebra-quebra que inventaram lá nos prédios em Brasília e colocou atrás das grades pessoas que simplesmente estavam orando, sim. Simplesmente estavam com a Bíblia na mão, simplesmente estavam lá para uma manifestação pacífica. Outra coisa, prenderam pessoas que chegaram depois. Eu conheço a história de uma pessoa que acompanha aqui o nosso canal, que ela me disse o seguinte: Fábio, eu fui convocado para uma manifestação que iria acontecer na segunda-feira. É tanto que o nosso ônibus chegou no domingo à noite, e quando nós chegamos lá, no QG, a bagaceira já estava feita. Simplesmente eu dormi no QG, no outro dia fui presa. E cá estou eu envolvida nessa situação, não tenho nada a ver com isso. Só cheguei no domingo à noite, eu fui convidada para uma manifestação pacífica no outro dia. E aí o que acontece? Essas pessoas não interessam para Tarcísio. O que interessa para Tarcísio é São Paulo. E olha que nós temos presos em São Paulo, hein? Nós temos presos em São Paulo. Talvez uma das pessoas mais conhecidas, você sabe até o nome dela, a menina do batom, a Débora, é de Paulínia, interior do estado de São Paulo. Tá presa, ela está condenada a 14 anos de prisão e é uma cidadã desse estado. Aí eu pergunto para você: vamos salvar a economia? Vamos. Mas vamos pautar a anistia, que é o primeiro passo para que o Trump restabeleça aí as normalidades aqui no Brasil? Aí está ela pira, né? Ela pira. Vamos trazer a Daniela pirada, meus queridos. Vamos aqui para você que acompanha a nossa programação. Tem Dani Ozempic na tela. Bora lá, menina. Trabalhar. Eduardo Bolsonaro entrou em guerra aberta com Tarcísio de Freitas, tá? Eu vou trazer já mais assuntos, mas o Eduardo Bolsonaro entra em guerra aberta com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio ontem minimizou a reclamação de Eduardo sobre a reunião, inclusive, né? O fato de Tarcísio estar tentando negociar de olho no empresariado, né? Tarcísio disse: olha, eu tô olhando para São Paulo, para o setor industrial, para nossa indústria aeronáutica, de máquinas, equipamentos, para o nosso agronegócio, empreendedores e trabalhadores, buscando o quê? O tom da racionalidade, tentando vestir a roupa de estadista que ele havia rasgado na quarta passada, quando a primeira sanção de Trump caiu como uma bomba no Brasil. A ameaça de sanção, a ameaça tarifária, do tarifaço. E agora, então, Tarcísio vem tentando, como a Miriam disse, né, em zigue-zague, caber nessa roupa de estadista que ele havia rasgado na própria quarta, quando reagiu ali, quase que com apoio. Olha o que Eduardo Bolsonaro acabou de escrever nas redes sociais dele, hoje, 15 de julho, às 10h29. Eduardo Bolsonaro, agora são 10h38, portanto, não tem nem 10 minutos, escreveu: prezado governador Tarcísio, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção, olha o que ele diz, né, que irá destruir a economia brasileira e as nossas liberdades. O que ele chama de, este rapaz que usa, deputado federal licenciado, que usa camisa Ustra Vive, chama o que você tem hoje no Brasil de regime de exceção. Mas como para você a subserviência servil, as elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda. Foi para a guerra aberta. Isso vai ter repercussão, claro, na direita, que rachou. A verdade é essa: a empreitada de Eduardo Bolsonaro conseguiu rachar a direita, a base bolsonarista. Isso a gente contou para vocês no início, no dia seguinte, que uma ala já tinha visto que era um tiro no pé o que o filho 03 do ex-presidente está fazendo, ia se afastar. Está explícito agora aqui o que aconteceu. Muito bem, ela fica doidinha, né? Ela enlouquece, meus queridos. Ela enlouquece, ela fica loqueando aí, né? Não entende algumas coisas, não é? Ela não é do campo conservador, entendeu? E aí ela não entende muita coisa, né? Então tá bem, então aí está ela, né? Não há um estado de exceção, como ela disse, né? Não há um estado de exceção e tá tudo bem, tá tudo normal. É o mesmo pensamento do Tarcísio, né? Mas dane-se a anistia, dane-se tudo que está acontecendo aqui no nosso programa, no nosso Brasil, beleza? Seguimos por aqui com o programa, destacando para você que o Eduardo Bolsonaro segue aí, combativo como sempre. Eduardo ataca a PGR por parecer contra Bolsonaro. A quem interessa? É uma pergunta e nós vamos destacar agora.
Para você que está ligado aqui comigo, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam do like, gente. Eu nem pedi o like, nem a inscrição, hein? E colabore também com o Pix, está aqui abaixo, para você salvar o programa e ajudando aqui o Abordo Notícias. Após o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, requerer ao Supremo Tribunal Federal, STF, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e outros 7 réus do núcleo central da suposta trama golpista, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, fez uma série de ataques no X, o Twitter, que não pouparam sequer bolsonaristas, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Será que Tarcísio é bolsonarista, né? É o que está dizendo a matéria aqui, que ele é bolsonarista. Será que ele é bolsonarista? Hã? O filho 03 de Bolsonaro acusou Tarcísio de manter subserviência, serviu às elites e foi pra cima do governador Tarcísio. Vamos lá. Vamos lá. Se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e as nossas liberdades. Mas, como você, subserviência a servil às elites, sinônimo de defender os interesses nacionais, não espere que entenda. Uau! Se Bolsonaro realmente fizesse parte de alguma quadrilha, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não pediria sua condenação. Uau! Ele escreveu ao repostar notícias sobre o arquivamento pelo PGR da ação contra o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, a respeito dos escândalos do INSS. Ou seja, os escândalos do INSS, que é uma verdadeira quadrilha, o ministro já teve, tá bom, gente? A ação arquivada e o ministro Carlos Lupe tem nada a ver com nada não, é inocente, né? Nem abriu processo aí contra o ministro, o antigo ministro, tá bem? Em outra postagem, Eduardo afirmou que o Brasil vai selar seu futuro nos próximos meses. Venezuela ou democracia, não há uma terceira opção. É tudo ou nada e partiu para o tudo ou nada. Como eu não pretendo ser despachante imigratório de brasileiro e nem fazer curso como instalar-se nos Estados Unidos, por mais dignos que sejam estes trabalhos, eu sugiro a todos a embarcar em uma única alternativa possível: all-in, que é o tudo ou nada. Segundo ele, no tudo, há eleições limpas para 2026 e a participação de uma verdadeira oposição para sanear o Senado e fazer o impeachment de Moraes, ainda que atrasado. O nada, segundo o deputado licenciado, é a Venezuela. E aos que ficarem no Brasil serão esmagados por impostos e sanções internacionais corriqueiras de um estado de exceção. Sim, num regime totalitário só existe 2 castas: os ricos, amigos do ditador, e os demais pobres. Não se gera riqueza num regime arbitrário. Mas eu tenho falado aqui, eu ia até deixar para comentar isso depois, mas você acha que o Lula, ao encarar o Trump e fazer a tal, como é o nome? A lei da reciprocidade e não abrir margem para negociação e taxar também os Estados Unidos, o que o Lula quer? Romper com os Estados Unidos. Você já viu comunista ter relação com os Estados Unidos? Você já viu? Quando se implanta esse regime, a primeira coisa que acontece é rompimento com os Estados Unidos da América. Comunista não quer papo com a América. Esta é a grande verdade. Comunista não quer conversa. Comunista, país em regime autoritário, never contato com a América. Não existe contato com a América. Você acha que Lula está preocupado? Você acha que Lula está preocupado? Nem um pouco preocupado, tá fazendo piadinha com jabuticaba. Vai a merda, rapaz. Um jabuticaba e tudo.
Eu lá quero saber de jabuticaba, eu quero saber da economia, eu quero saber dos patriotas que foram presos, eu quero saber de eleições limpas em 2026, eu quero saber o rumo que esse Brasil vai tomar. Essa falsa democracia que está instalada no nosso país não pode dominar. E eu já tô ficando bravo também aqui, aprendendo com o pastor Silas Malafaia. Vou trazer o Malafaia aqui, tá bem? Olha só, escolhe, Brasil. Taxa de Trump ou anistia? O resto é conversa fiada. Será que é uma mensagem para o Tarcísio de Freitas? Ou esse daqui também, como forme na campanha eleitoral para prefeitos, diz que Tarcísio era um exemplo era um exemplo de liderança e Bolsonaro uma porcaria de liderança? Será que esse recado aqui do Silas Malafaia é para Tarcísio? Escolhe, Brasil. Taxa de Trump ou anistia? O resto é conversa fiada. Ele colocou duas situações. Ele não falou nada de Tarcísio aqui não, mas taxa de Trump existe. Anistia destrói a taxa de Trump. O resto é conversa fiada. Quem está no resto? Lula e Tarcísio estão falando a mesma língua, que é o tal do negociar, o tal de buscar alternativas, mas não quer saber aqui, de anistia. Ok? Até aqui, anistia zero e o resto é conversa fiada. Vamos ouvir aqui o pastor. Povo abençoado do Brasil, nós temos que fazer uma escolha: taxação de Trump ou anistia ampla, geral e irrestrita. Antes de falar nessa questão, vou lembrar vocês, na última eleição de prefeito de São Paulo, eu fui caluniado, difamado, tripudiado, o mundo desabou sobre a minha cabeça, me arregaçaram. Durante 30 dias, um vídeo por dia desmascarando o Pablo Marçal. Sabe por que eu fiz isso? Porque minhas convicções não estão baseadas na opinião da maioria das redes sociais ou da imprensa. Todo mundo sabe, mas na verdade, qual foi o final? Subiram até a hashtag, perdão Malafaia. Agora, eu vou dar um alerta de novo. O presidente americano não taxou nada ainda. A carta dele é uma demonstração do porquê, para que haja uma saída. A questão não é econômica, a questão é de justiça, liberdade e anistia. A carta, repito, ele mostra a injustiça contra Bolsonaro num inquérito que é uma verdadeira caça às bruxas, que é uma vergonha internacional para o Brasil. Ele também fala das ordens secretas do STF, leia-se Alexandre de Moraes, contra plataformas americanas, ordens secretas, ilegais, centenas de ordens de censura. E também ameaça de multas monstruosas para essas plataformas. Minha gente, acorda, povo brasileiro. Durante 4 anos eu venho denunciando o ditador da toga Alexandre de Moraes e em todas as manifestações. Alexandre de Moraes estabeleceu o crime de opinião no Estado Democrático de Direito que é o Brasil. Tem gente refugiada para não ser presa por opinião, gente presa por opinião. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Ainda não foi taxado nada. Se Lula quiser dobrar essa aposta por interesses políticos, ele no princípio vai até triunfar, mas depois vai ser um desastre. E lembrando aos ministros do STF, Donald Trump, se isso continuar, ele vai vir em cima, primeiro de Alexandre de Moraes, depois de outros ministros e de suas famílias. Nós não queremos isso. Quero sugerir ao STF, que pressiona sempre o Congresso Nacional, é melhor pressionar para aprovar uma anistia ampla, geral e restrita. Presidente da Câmara, Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre, deixem de ser coadjuvantes e passem a ser protagonistas. É de competência exclusiva do Congresso Nacional anistia. Artigo 48, inciso 8. Nós queremos uma anistia. A esquerda apoiou uma anistia última. Qual foi a anistia? Para liberar guerrilheiros assassinos, assaltantes de bancos, sequestradores, gente que queria dar golpe no Brasil e transformar isso aqui numa ditadura comunista. Tá aí Dilma, tá aí Zé Dirceu, o resto é conversa. Esse é o cerne da questão. Não é anistia meia sola, não. Anistia ampla, geral e restrita. E a questão da taxa não vai existir. Acorda, Brasil! Acorda, deputados e senadores! Acorda, ministros do STF! Deus abençoe cada pessoa, cada brasileiro, você, sua família e o Brasil. Para você ligado aqui comigo no nosso programa Ordem e Progresso. Valeu, pastor Silas Malafaia, vídeo top, botou pra quebrar, tá bem? Só faltou dar nome aos bois, né? Só faltou dar nome aos bois. É Tarcísio que o senhor tá falando?
Ah, não citou Tarcísio não, né? Broderagem, ó. Brode. É Brode, tá bem? Olha só, é Brode. Aqui, ó. Tarifaço, Tarcísio evita imprensa após reunião fechada com empresários. Reunião restrita entre governador e representantes do empresariado paulista ocorreu no Palácio dos Bandeirantes na manhã desta terça-feira. Havendo mais novidades sobre isso daqui, a gente volta a trazer para você aqui no nosso canal. Também quero fazer um comentário aqui antes de partir aqui para o comentário do nosso querido Rodrigo Constantino, né? O que acontece, gente? O Mauro Cid se lascou, tá? O PGR se manifestou ontem a respeito aí da suposta trama golpista, do pseudo golpe, pedindo a condenação de Jair Bolsonaro e dos demais 7, tá? Os outros 7 supostamente envolvidos aí. O que acontece, meus queridos? Nós estamos vivendo, tá bem, um momento de tudo aquilo que foi falado. O próprio Dr. Jeffrey Chiquini falou a respeito. O Mauro Cid simplesmente foi traído pelo sistema. Explodiram contra o Mauro Cid, tá bem? Explodiram contra o Mauro Cid. E o Mauro Cid, por ter cometido aqueles erros, aquelas mentiras que nós também falamos bastante aqui, sobrou pro lombo dele, tá? Sobrou pro lombo dele. O cara mentiu, segundo o PGR, omitiu, escondeu fatos relevantes. E o que acontece? O PGR não defendeu que o ministro Alexandre de Moraes dê o prêmio dele. Não é uma colaboração premiada, então ele vai ficar sem o prêmio e eles vão manter a colaboração. Não vão anular a colaboração, mas ele vai ficar sem o prêmio. Ele vai ter uma pena reduzida, só que, meus queridos, 30 e poucos anos, 32 anos, 33 anos, se eu não estou enganado, que o Dr. Jeffrey Chiquini anunciou, 33 anos de condenação, 18 anos de cadeia em regime fechado, tá bem? Isso é o preço de que um traidor deve pagar, ok? Até aqui, não estou dizendo, você defende anistia pro Bolsonaro e não para o Mauro Cid. Se houver anistia nesse país é para todo mundo, é de mamando a caducando, né? Mas esse é o preço de quem trai a nação. Colocou pessoas inocentes, pessoas que não queriam dar um golpe de Estado, colocou pessoas, envolveu pessoas, mentiu, virou uma espécie de pupilo de Alexandre de Moraes e agora o PGR defende cadeia para Mauro Cid. Apenas uma pequena redução de pena e o resto, cadeia, tá? Esse é o preço, tá bem? Mas voltando aqui sobre Tarcísio de Freitas, elite empresarial deveria estar concentrada em pedir a cabeça de Moraes ao Senado, afirmou Rodrigo Constantino. O jornalista comenta a nova ação do Rumble contra o ministro do STF que envolve o seu nome. O caminho não é o caminho que o Tarcísio de Freitas está tomando. Olha, eu estou pensando no estado de São Paulo. Defenda. Olha aí. Concentre-se em pedir a cabeça do Moraes. Defenda a anistia, Tarcísio de Freitas. Não, tem que defender o estado de São Paulo, sabendo que a situação passa pela anistia. Rodrigo Constantino criticou duramente a elite empresarial brasileira por não reagir às decisões do Supremo Tribunal Federal, STF. Segundo ele, os empresários do país agem em miopia ou com miopia política
priorizando apenas resultados imediatos e evitando qualquer confronto com o ministro Alexandre de Moraes. O jornalista acusa os empresários de cobrarem que Jair Bolsonaro busque apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para conter o avanço de medidas persecutórias do país. No entanto, segundo Constantino, o grupo deveria agir diretamente para conter os abusos do STF. Toda a elite empresarial brasileira tinha que estar concentrada em pedir a cabeça do Moraes ao Senado. Mas não, estão lá brincando de que o Brasil tem um verniz de normalidade institucional. Além disso, o jornalista comparou a postura da elite local com a de Chris Pavlovich, CEO da Rumble, que descreveu como um verdadeiro defensor da liberdade de expressão. Para Constantino, Pavlovich abriu mão de lucros crescentes e extraordinários no Brasil para não compactuar com imposições autoritárias. Gente, era só, presta atenção, era só o Pavlovich, que é o CEO da Rumble, era simplesmente ele abrir mão de umas 3 contas. Alan dos Santos, Monark, e continuar tocando o barco aqui no Brasil. E continuar tocando o barco do Brasil. Outros nomes que fossem surgindo, ele ia deletando da rede dele. Lembrando que é uma plataforma que estava batendo de testa, de frente com o YouTube. Porque a maioria dos YouTubes estavam usando o próprio YouTube para divulgar os canais lá no Rumble. Ó, estamos ao vivo aqui no YouTube, já entra também no Rumble, sai daqui do YouTube, tô deixando o link aqui, vai lá pro Rumble. É o que a galera defendia. Todo mundo fazia isso. Por quê? Sabiam do compromisso do Pavlovich com a liberdade de expressão. Sei que Pavlovich, CEO da Rumble, é alguém que defende a liberdade, argumentou o jornalista. Quando ele poderia estar ganhando de dinheiro para operar a Rumble em locais, a Rumble e Locals no Brasil. Segundo ele, uma fortuna. Botou pra quebrar, hein? Botou pra quebrar. Já pensou? Se o Pavlovich estivesse aqui no Brasil, né, com o Rumble, defendendo, né? É isso aí, galera, vamos nos unir, classe empresarial, vamos fazer reuniões, vamos cobrar de Lula, vamos cobrar aí de Alckmin, vamos cobrar de Trump, que resolva o problema da classe empresarial. Não é assim não pode taxar o país. E não. O que o Pavlovich fez? Abandonou esse país e vamos defender a liberdade de expressão. Aqui, ó, para você que está ligado aqui comigo. Produtores rurais intensificam apoio a Bolsonaro depois do aumento de tarifas dos Estados Unidos. Lideranças do setor atribuem a crise à falta de diálogo do governo Lula com Washington. É claro, agro, é isto, agro. E já falei mais uma vez, você já viu algum país comunista ter relação com os Estados Unidos? Ah, a China tem. Ok, a China tem, não é? Mas vamos lá pra frente. País autoritário. Eles rompem as relações com os Estados Unidos. Eles rompem as relações com os países democráticos. Isso aconteceu com o Brasil. Está rompendo com os Estados Unidos, está atacando os Estados Unidos. Não estão buscando o caminho da negociação. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vamos lá, aqui a matéria, já eu vou falar sobre essa outra questão. Em meio aos aumentos de 50% na tarifa imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras, produtores rurais intensificaram as manifestações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, por meio de vídeos divulgados em redes sociais. O movimento, articulado principalmente em grupos do WhatsApp, busca fortalecer Bolsonaro diante das críticas que surgiram no setor agropecuário depois do anúncio da medida por Donald Trump. O governo Lula responsabiliza Bolsonaro, seus familiares e também aliados pela elevação da tarifa.
alegando que se trata de uma retaliação política relacionada ao cenário eleitoral de 2026. Durante a divulgação da sobretaxa na semana passada, Trump mencionou o julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, classificando o episódio como uma vergonha internacional e caça às bruxas. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, e aliados afirmaram que a retirada da tarifa só será possível caso haja uma anistia ampla, geral e restrita para Bolsonaro. Já o presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto e da Associação Rural do Vale do Rio Pardo, a Assovale, Paulo Junqueira, confirmou à CNN Brasil a mobilização em defesa do ex-presidente, mas discordou da relação entre a anistia e o recuo do tarifaço. Para mim, representa uma boa parte do agro. A culpa do tarifaço é do presidente Lula e da equipe que ele não está dialogando com os Estados Unidos. Obviamente, o Lula tem culpa também, mas o que o Trump deixou claro, é que o que está acontecendo no Brasil com esse julgamento é uma vergonha. Ok, até aqui? Bolsonaro deu paz e segurança jurídica aos produtores rurais, afirmou Junqueira. Junqueira também declarou que a decisão de Trump teria sido influenciada pela Cúpula dos BRICS, realizada no Rio de Janeiro, e não por solicitação do ex-presidente. Sobre as críticas no próprio agronegócio ao ex-presidente, o ruralista argumentou que apenas o agrobusiness, o agro Faria Limer se posiciona contra Bolsonaro. E é verdade. É verdade. O agro entende, tá bem, que o grande culpado disso é Lula e não Bolsonaro. Exatamente. Quem é o presidente do Brasil? Quem é o presidente do Brasil? Lula. Eu falei isso daqui. Se o Lula tivesse moral lá nos Estados Unidos, se o Lula fosse essa Coca-Cola toda, quando chegasse lá o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, até Bolsonaro, sabe o que o representante, o Trump ou o governo americano iria fazer? O Trump, o Lula, que conversa é essa aqui, ó? Que conversa é essa que está se chegando até mim? Que situação é essa? E o Lula ia dar as explicações dele, iria entrar em negociação ou não. Mas acontece, meus queridos, que o cara não tem moral nenhuma no exterior. Lula vem sendo atacado constantemente. Jornais grandes aí, ó, vem mostrando a insatisfação. A Europa se arrependeu de ter se aliado com Lula. Revistas, a mídia internacional, Parlamento Europeu defendendo sanções a ministros da Suprema Corte. É candidato, né? Lá líder de partido e também candidato, né? Dizendo que se fosse eleito primeiro-ministro, prenderia Lula. Exatamente, lá em Portugal. O André Ventura defendeu isso. Se eu me tornar primeiro-ministro de Portugal, se eu tiver a maioria do parlamento e me tornar primeiro-ministro, eu vou prender Lula da Silva. Aí você tem esses jornais, né, The Economist, dizendo que o Lula não tem moral. Eu vou colocar na linguagem popular, na linguagem das ruas, né? O cara não tem moral no Brasil e nem muito menos na comunidade internacional. O cara está se aliando ao Irã, se aliando à China, se aliando a países autoritários e se esquecendo que existem democracia, países democráticos no Brasil. Defende Irã, ataca Israel. Defende Hamas, ataca Israel. Rapaz, se o Brasil, olha pra mim, aqui ó, se o Brasil fosse um país no Oriente Médio, sabe, ali do lado,
Rapaz, o Brasil já tinha metido bomba em Israel, tá? O Brasil já tinha metido bomba em Israel. Se o Brasil tivesse ali do ladinho, o Brasil já tinha metido bomba. Brasil de Lula. O Brasil operado por Lula. O Brasil sob o controle de Luiz Inácio. Não estou falando de brasileiro, não. O brasileiro defende a paz em Israel. O brasileiro, em sua maioria cristão, o brasileiro que aqui se encontram alguns judeus que defendem a paz em Israel e se lembram da promessa: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Israel mudou? Israel não é Israel mais? Deus mudou? Não é o mesmo Deus de promessas? Lembram do antigo presidente do Irã? O que aconteceu com ele? Logo que ele bombardeou ali Israel, uma semana depois o helicóptero caiu, o cara se explodiu lá. Aí elegeram lá, né? Colocaram um novo presidente do Irã, não é? Que também é governado ali pelos ayatolás. Então, meus queridos, para você que está ligado aqui comigo, que está chegando agora, vai deixando o like, comenta até aqui, 45. É para mim saber que você chegou até esse momento do vídeo. Comenta 45 e não se esqueça do like, tá bem? Fabio, por que você está pedindo 45? É um código para que eu possa saber que você chegou exatamente nesse ponto do vídeo. Digita 45, tá bem? Digita 45. Grande abraço para você ligado aqui comigo. Seguimos juntos aqui na nossa programação do Aborda Notícias. As principais notícias com você. Olha aí. Não aceito que Trump venha meter bedelho, diz Mourão sobre o Brasil. Vice-presidente da gestão de Bolsonaro, o senador disse que injustiças contra o ex-presidente deveriam ser debatidas internamente. Ai! E você, bunda mole, senador do rabo mole? O que você está fazendo para resolver? Segundo ele não chamou de justiça não, ele chamou de injustiça. Segundo ele, as injustiças contra o ex-presidente deveriam ser debatidas internamente. Ah, dá um tempo, cara. Dá um tempo pra minha cabeça, intervencionista do cão. Dá um tempo pra minha cabeça, rapaz. Dá um tempo, bravateiro falador pelos cotovelos. Só fala merda. Falou merda, rapaz, quando o Bolsonaro deixou pra você fazer o último pronunciamento. A despedida do governo de Bolsonaro ficou por sua conta. Você basicamente chamou o Bolsonaro de um traidor. Você se tornou um traidor. Basicamente chamou o Bolsonaro de golpista. Tome vergonha na sua cara, rapaz. E finalmente eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Da mesma forma, caros colegas aqui, que eu não aceito que o Macron, que a Greta Thunberg, que o Leonardo DiCaprio e outros venham meter a mão em coisas aqui do Brasil, eu também, e aí o senador Humberto Costa somos oposição um ao outro, mas eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso aqui que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro, há uma injustiça sendo praticada, mas compete a nós brasileiros resolvermos isso. Então, é essa última mensagem que eu quero deixar. Sai fora, rapaz. Tá na hora de pintar o cabelo de novo, tá quase na hora. Eu acho que tá pintando tanto esse cabelo que tá afetando os neurônios. O cara tem o dobro da minha idade, não tem um fio de cabelo, né? Eu já tenho alguns aqui, ó. Ah, pintar esse cabelo, rapaz, deve tá afetando os neurônios, só pode. Só pode. Só pode, rapaz. Dá um tempo, bravateiro. Vai encher o saco do capeta, rapaz. Falador, né? Eu não aceito o Trump se intrometer aqui. Ah, rapaz, bravateiro. Desaparece, meu. Ah, chupar uma manga, rapaz. Cada uma que me aparece. Os problemas do Brasil, há uma injustiça contra o ex-presidente. O problema do Brasil tem que ser resolvido aqui. Você fez o que pra resolver? Aquele discurso seu no final do ano, na virada do governo, aquilo lá resolveu alguma coisa, rapaz? Intervencionista. Isso aí é o líder, rapaz, da turma lá de Ana Priscila.
de Dalma Neck, entendeu? Tem discurso do Mourão aí dentro da maçonaria defendendo intervenção militar no país. Essa galera vem, ó, nesse papo de intervenção, ó. Tava vendo o Alan dos Santos falando, todos os movimentos de rua, apareciam essa galera do Mourão, essa galera que pegaram aquele depoimento do Mourão defendendo intervenção militar em 2017, e toda a manifestação, todo o movimento de rua, chegava a galera da intervenção militar. Sabe quem tava lá? Ana Priscila Azevedo, rapaz. E Dalma Neck, discípulos de Mourão, defensores da intervenção. Senhores! Lembra da fala dela? Parecendo uma militar. Senhores! Nós estamos aqui! Ah, dá um tempo, rapaz. Levou um monte de gente pra cadeia aí. Sai fora com essa conversa intervencionista. Vá chupar prego, rapaz. Militar da bunda mole. Dá um tempo. Ai, vê se eu tô na esquina. Tá louco, meu. 11952753898, você ajuda o canal, você fortalece o programa, você manda qualquer valor aí e fortaleça aqui o programa, o Abordo Notícias. 11952753898, colabore e ajude aqui o programa. 11952753898. Mandar um grande beijo, um abraço todo especial para você que está ligado aqui comigo. Vai comentando agora 50. É o código 50, digite 50 para que eu possa saber que você chegou até aqui nesse momento do nosso programa. Digita 50 e ajude aqui o nosso programa com um Pix no Abordo Notícias. Eu vou ir passando algumas matérias, não vou ler todas não, mas vou ir passando aqui, beleza? Repassando. Tarifas dos Estados Unidos. Indústrias pedem que governo negocie o adiamento de 90 dias. Conselho Nacional das Indústrias solicitou à gestão de Lula tempo maior para a adoção de taxas de 50% a produtos brasileiros, para melhor analisar o impacto no mercado. Que graça tem, né? Esperar 90 dias, não é? Não é o bichão? Não vai taxar os Estados Unidos também? Como eu tenho falado para vocês, Trump não é o bichão? Não é o bicho da goiaba? Resolve o problema, Trump. Taxa os Estados Unidos também. Outra coisa, outra bomba, que vocês já devem estar sabendo, eu falei aqui e outros também. Os Estados Unidos está prestes a taxar o Brasil em 500%. Vai ser uma guerra comercial, uma guerra mundial comercial. Sabe por quê? O Congresso americano está aprovando isso e é com urgência. O Trump deu 50 dias para acabar a guerra na Ucrânia. Porém, meus queridos, o que acontece? Se não acabar, ele vai taxar a Rússia em 100%. Só que o Congresso americano está aprovando lá que países que compram petróleo, combustível da Rússia, sejam taxados em 500%. Lula é financiador da guerra. Lula está sendo considerado financiador da guerra, porque compra combustível da Rússia e mantém a Rússia endinheirada e mantém a Rússia com capital para comprar armas, comprar munição e destruir a Ucrânia. Depois ele vai fazer esses discursos de: ai, vocês fazem muita guerra, vocês estão guerreando. Sabe o que é, meus queridos? O bravateiro falador aí é quem financia, rapaz, a guerra. Lula financia a guerra. Vou repetir para você. Lula é um grande financiador da guerra e pode ser taxado em 500%. Aí eu quero ver essa turma fazendo o L. Aí eu quero ver o agro da Faria Limer. Aí eu quero ver o que Tarcísio de Freitas vai fazer, que tá surgindo aí como grande negociador. Não interessa anistia, não interessa porcaria nenhuma para patriota nenhum. Quero que patriota fique preso. Eu quero saber o que vai acontecer.
tá? É o que eu quero saber. Então vem bomba por aí. Aqui, ó. Alckmin diz que considera pedir a Trump mais prazo, em resposta ali, né, para negociar as taxas. Ex-presidente ainda reforçou que o setor da indústria vai cooperar com o governo nas negociações, conversando com seus parceiros nos Estados Unidos da América. Olha isso. É engraçado isso, né? Muito engraçado, né? Chega a ser, dá vontade de dar risada disso daqui. Agora querem prazo, né? Não era vocês que estavam querendo taxar os Estados Unidos? Acabou de aprovar aí o inquérito da reciprocidade, aqui ó. Lula assina a lei da reciprocidade como resposta à tarifa de Trump. Teor da decisão ainda não foi tornado público pelo governo brasileiro. O decreto vai ser publicado nessa terça-feira, dia 15, portanto hoje. Cadê? Bora lá, bota pra pocar. Como eu falei, comunista não precisa dos Estados Unidos. Olha o que aconteceu com Cuba, olha o que aconteceu com a Venezuela. Essa turma, olha a Nicarágua. Essa turma não precisa de Estados Unidos. Esse papo de independência americana, cuidado com o que você fala por aí. Tá bem? Muito cuidado, isso é papo de comunista. Isso é papo de quem só quer defender as bravatas da esquerda. Isso é papo de comunista. Muito cuidado com as bravatas que você vive alimentando aí. E é bem desse jeito mesmo que funcionam as coisas. É bem desse jeito mesmo que funcionam as coisas. Já viu comunista querer papo com os Estados Unidos? Claro que não, rapaz. Ai, eu não aceito. Essa mesma conversa essa mesma conversa aí do Mourão. Ai, não aceito o Trump vir se intrometer aqui. Conversa de intervencionista. Conversa de comunista. Essa galera que fica nessa de... Ai, o Brasil é soberano, o Brasil é soberano. Dá um tempo, rapaz. Para você que está ligado aqui comigo, acompanhando o Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, muito obrigado mesmo pelo seu carinho, obrigado mesmo pela sua audiência maravilhosa. Não esqueça de colaborar com o canal, não esqueça de ajudar o Abordo Notícias. Pix de qualquer valor, contribuindo aqui com a nossa meta, você ajuda demais o nosso programa. 11 952 75 3898. Colabore, ajude e fortaleça o Abordo Notícias, tá bem? Aqui, dando sequência. Indústria rejeita retaliações aos Estados Unidos e pede ao governo entendimento. Tá vendo? Tá vendo aqui? Presidente do Conselho Nacional das Indústrias, né, ou Confederação Nacional das Indústrias, Ricardo Alban, afirmou que o tarifaço imposto por Trump é um perde-perde para o Brasil, para os Estados Unidos. Claro que é. É um mico encarando um gorila de 500 quilos. Sabe um mico tamanho de um gatinho? Sabe um mico tamanho de um cachorrinho? É a mesma coisa dele encarar um gorila de 500 quilos, um outro animal que pese 500 quilos. Você é doido, rapaz? Só Lula mesmo, mas como eu te falei, comunista quer distância dos Estados Unidos. Comunista quer distância da América. Eles pregam esse papo de que o país é soberano. Olha lá, Cuba é soberana. Não tem intervenção lá de outro país. Olha a Venezuela, é soberana. A Venezuela é soberana. Lá quem manda é a Venezuela de Maduro. Mas olha a merda que é. Olha a porcaria que se tornou. Quem quer ir para a Venezuela?
Eu acho que nem o venezuelano quer ir pra Venezuela, rapaz. Nem o venezuelano tem vontade, tem orgulho daquele país. É a velha história dos comunistas de iPhone, né? É desse jeito. Protagonismo na negociação com os Estados Unidos é do governo Lula, diz Tarcísio. Oh, é mesmo, Tarcisão. O governador de São Paulo afirma que o encontro com o representante norte-americano e empresários visa somar esforços para reverter o tarifaço e aumentar o protagonismo do Lula, né? Por minha conta, porque segundo ele, o protagonismo na negociação com os Estados Unidos é do governo Lula. Então, se der tudo certo, sair tudo bonitinho, palma pro Lula, né, Tarcísio? Sai daqui. Nenhum país pode ditar a justiça no Brasil. Soberania nacional, coisa de comunista. Comunistazinho aí, ó. Né? Coisa de comunista. Eu tô falando pra você. Não, aqui ninguém manda. Aqui ninguém manda. Somos soberanos. Nicarágua, isolada. Cuba, isolada. Venezuela, isolada. Ninguém manda lá. Ninguém dá pitaco lá. Mas também não tem acordo comercial. Não é? Não tem negociação com os Estados Unidos. Aí você vai falar assim, mas a China salva, Fábio. Você sabe quanto a China comprou num período ali da Venezuela? A China vai salvar, vai. A China comprou 300 milhões e vendeu para a Venezuela 2,7 bi. Ok até aqui ou não? Conseguiu compreender? A China está vendendo, ela está pegando dinheiro da Venezuela. A China tá pegando o dinheiro da Venezuela. Vai lá confiar que a China vai salvar todo mundo. Vai lá confiar. Vai lá confiar. Então, aqui ó, OTAN quer Brasil pressionando Rússia para interromper ataques à Ucrânia. Secretário-geral Mark Rutte diz que o governo brasileiro deve falar com Putin e dizer que só continuará a comprar produtos russos se Moscou interromper a guerra. Será? É como eu estava falando. O Lula está financiando a guerra lá. Está comprando muito da Rússia. Está mandando dinheiro para a Rússia. Está mandando dinheiro para a Rússia. O dinheiro é usado para fazer o quê? Fazer guerra, meu. Não se faz guerra com água. Não se faz guerra com beijinhos. A guerra ela é feita com bomba, com explosivos, com soldados, com tanques, com aviões, com estrutura de defesa, e isso custa caro. E os Estados Unidos está aprovando lá no Congresso uma lei que vai autorizar o Trump taxar Brasil, a Índia e a China em 300%. Você ouviu até aqui? 300%. 300%. Mentira? 500, perdão, desculpa. Tá bem? 500%. Tá? Refazendo o que eu coloquei. 500%. E agora o pessoal da OTAN está exigindo que o Brasil pare de negociar com a Rússia. Tá bonito isso, né? Aqui, ó. Embaixada americana rotula o STF como Tribunal de Moraes. Foi uma bomba que explodiu ontem à noite, viu? Final da tarde ali, pegou fogo, tá? Aí, um alto funcionário lá do governo americano fez uma publicação, chamou STF de Tribunal de Moraes, a embaixada americana foi lá e repostou. Lembrando, minha gente, que a embaixada americana, o Trump fez poucas mudanças na embaixada americana. Pouquíssimas.
mas ele mandou um adido militar. O cara nem português fala, pra você ter uma ideia, como o Trump tá preocupado com o Brasil. Nem português aquele cara fala. Trump tá preocupado com o Lula, tá bom? Com o governo Lula. Nem português o cara fala, pra você ter uma ideia. E o que é um adido militar, Fábio? É o cara que trabalha com o Ministério da Defesa do país. Ele fica na embaixada, mas ele é responsável com o contato das Forças Armadas dos dois países, entendeu? Então ele fica no Brasil, ele mantém relacionamento com o Exército Brasileiro, com o Ministério da Defesa, e é o cara responsável por fazer treinamento em conjunto, o Exército Brasileiro com o Exército Americano. O cara foi trocado, nem avisaram o Lula, mandou um cara que não fala português, o cara de confiança de Trump, não houve um comunicado a Lula, o cara chegou na calada da noite, tá bem? O cara já tá em contato, né, obviamente, fazendo o trabalho dele, ele tem que contactar o Ministério da Defesa, tem que contactar o Ministro da Defesa, contactar o comandante do Exército Brasileiro. Mas, ó, uma banana pra Lula. Nem português o cara fala. Vou reforçar mais uma vez. É claro, a embaixada americana vai ter tradutor, né? O presidente tem tradutores, né, à disposição ali, tanto para traduzir para ele, como também ao contrário. Então tem tradutor ali para isso. Mas nem português o cara fala. O cara veio a convite de Trump, chegou aí, está trabalhando e toma, Lula, para você. Toma, Lula, uma banana, né? Anão diplomático, não é o bichão? Que ia trazer o Brasil à cena internacional. Nossa, Deus do céu. E as promessas? Falou em cena internacional, a gente lembra de viagem, né? Lembra da Daniela Lima? Hã? Alguém se lembra da Daniela Lima? Gente, eu tô precisando fazer alguns movimentos aqui, porque a minha coluna tá zoada, tá? Apesar que o meu troninho aqui é maravilhoso, né? Eu vou arrumar uma maneira aqui de vez em quando subir essa câmera e trabalhar um pouco em pé também, né? Então, minha gente, o que que acontece? Presta atenção no que eu tô falando. Cadê a diplomacia de Lula? Não é um diplomata? Não é é um anão diplomata. Só isso. Voltando aqui, ó. Então, a embaixada americana no Brasil, como eu falei, fez poucas mudanças, mas já mudou. Tá? Já mudou. Segundo a embaixada americana, eles reforçaram aqui, ó, ainda disseram. Conforme diz Trump, estamos de olho. Estamos de olho, Brasil. Pra frente. Moraes pratica crueldade sem sentido contra Constantino, diz advogado do Rumble. Jurista comentou o pedido do ministro para bloquear o perfil do jurista na rede. Ô, gente, você sabe como é que tá o Rodrigo Constantino nesse momento? Você sabe? Me perdoe se ele já tiver saído, tá bom? Mas até onde eu sei, Rodrigo Constantino tá internado, tá? Se recuperando de um câncer, teve um pequeno problema aí agora. Voltou ao hospital, tá gravando vídeo com a voz baixinha, tá bem? Numa cama, trabalhando ainda, fazendo os seus comentários políticos. E sabe o que o Alexandre tá fazendo? Pedindo, dando ordem lá nos... Olha a merda. Dando ordem lá nos Estados Unidos. Dando ordem lá nos Estados Unidos. Para que o Rumble não está mais no Brasil. Então o que ele deveria fazer? Comunicar o Rumble no Brasil. Não, o Rumble não está mais no Brasil. Então comunicar através das autoridades. Não mandar um e-mail direto ao CEO da Rumble, não mandar um e-mail direto para Rumble. Sabe o que ele quer? Que bloqueie o Rodrigo Constantino no Rumble. A conta do cara tá inativa desde dezembro de 2023. E mesmo, segundo o advogado da Trump Media, e mesmo que se a conta estivesse ativa, o Rumble está bloqueado no Brasil. Aí vamos supor, não, as pessoas brasileiros acessam através de VPN. Ok, quem vai instalar VPN para acessar Rumble? Mas tudo bem. Aí vamos para frente. O cara tá com a conta parada desde 23. O Rumble está bloqueado no Brasil. E segundo o advogado, como eu estava falando, mesmo se a conta tivesse liberada, mesmo se o Rumble estivesse operando no Brasil,
O que tem lá? Conteúdo musical e críticas ao ministro, críticas ao Poder Judiciário, mas não tem ataques ao Estado Democrático de Direito. Terra estranha com gente muito esquisita, não é? Para você ligado aqui comigo, 11 952 75 3898. Colabore aqui com o nosso programa, ajude o Abordo Notícias. Moraes mira Rumble, mas decisão é considerada inócua e abusiva, dizem juristas. Para o jurista Walter, que eu não vou nem tentar pronunciar aqui, vou tentar. Maierovitch. Ó, não é tão difícil não. Ou Walter, não Walter, né? Walter Maierovitch. Bloqueio da plataforma já estava em vigor quando o ministro determinou novas ordens judiciais. Tá vendo? A plataforma tá bloqueada, gente. O que o Alexandre de Moraes está querendo? O que mais o Alexandre quer? O que mais Alexandre quer? O que mais seu Moraes quer? Para você ligado aqui comigo, não se esqueça, gente, de ajudar o Abordo Notícias. Pix de qualquer valor para você colaborar com o Gordinho. Ajuda Brasil. 11 952 75 3898. Manda o Pix do amor. O Pix do Gordinho tá na tela, gente. Colabora. Você que chegou agora, você que já está comigo há mais tempo, ajude o nosso programa. Não deixe, pessoal, de fortalecer o canal. 11 952 75 3898. Contribua, colabore, se inscreva nesse canal.